Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão também pela AltV, a TV da internet, e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar os nossos trabalhos de hoje. Até 1h da tarde a gente quer você por aí, hein? Curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados. Interaja pelo 973350038. Mais uma vez, 973350038. Pessoal, 12:01 agora, eu sou o Mauro Friesman. Nosso espaço aqui às quintas-feiras você conhece para o Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos conhecer então os nossos convidados de hoje, que vão tratar dos temas por aqui propostos, fazer as análises e também os debates. Doutora Tereza Exner, ex-corregedora-geral do Ministério Público de São Paulo, também ex-presidente do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. Doutora Tereza, boa tarde, tudo bem com a senhora? Seu microfone fechado, doutora Tereza, agora sim. Agora sim. Boa tarde, Mauro. Inicialmente gostaria de agradecer o convite para estar aqui, participando desse programa tão importante ao lado dessa ilustre bancada. Agradeço muito o convite, é um prazer. Uma boa tarde a todos. Também aqui na nossa bancada do Gente do MPD que Fala de hoje, o Cassiano Correr. Ele é farmacêutico clínico, doutor em medicina interna, fundador da Clinicarx, plataforma de serviços de saúde. Cassiano, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Também com a gente a Maria Tereza Sadek, cientista social, cientista política, professora, doutora do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, ex-diretora de pesquisas do Conselho Nacional de Justiça. Professora Maria Tereza, um prazer recebê-la, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar com todos vocês. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela presença. Kleber Carrilho, também na nossa bancada, cientista político, professor universitário, pesquisador convidado da Universidade de Helsinki, na Finlândia. Boa tarde, quase boa noite, né, Kleber, tudo bem? Boa noite, Mauro. Realmente já são 18h03 aqui, mas a noite ainda está longe, porque nessa época de verão, em geral, não há escuridão por aqui. Mas é um prazer enorme estar com vocês, mais uma vez, para discutir esses temas importantes sobre o Brasil. 12:03. Vamos ao nosso primeiro assunto desta quinta-feira, dentro aqui do Gente do MPD que Fala. As operadoras de saúde decidiram endurecer as regras para o reembolso de consultas, já que essa é uma das principais formas mais usadas em esquemas de fraudes. Olha, com isso, muitos planos passaram a solicitar aos beneficiários o comprovante de pagamento da consulta ou do procedimento. Só que surgiram novos métodos para burlar a regra. Clínicas têm se associado a bancos digitais irregulares, sem aprovação do Banco Central. O cenário de fraudes tem gerado mais burocracia para os beneficiários, mesmo aqueles que agem dentro da lei. Isso dificulta com que todos consigam os reembolsos por causa das exigências para comprovar que o pedido é devido. Doutora Tereza Exner, eu começo com a senhora a respeito deste tema, super intrincado de entender também o próprio esquema, o funcionamento. Eu acompanhei aqui a reportagem da nossa colega Isabela Moia no Estadão de ontem. Eu digo que fiquei com dificuldade para fechar e entender como é que tudo acontece. De qualquer forma, está aí um dos motivos pelos quais os planos de saúde acabam aumentando também os seus valores e atrapalhando a vida dos associados, dos beneficiários, porque estão com prejuízos aí com fraudes, né? Enfim, é uma caçada aí difícil de ser realizada. Na sua avaliação, doutora?
Bom, Mauro, evidentemente, todas essas fraudes, existem várias modalidades, né? Desequilibram, evidentemente, a política de reembolso dos planos de saúde. Além disso, ocasionam mais morosidade, claro, tudo isso em prejuízo, né, dos segurados. Não é? E algumas espécies de fraudes, por exemplo, existe desde o do beneficiário, do segurado, que apresenta recibos fracionados, por exemplo, de uma mesma consulta médica. Não é? Isto é bastante comum, infelizmente. Digo infelizmente porque, na verdade, essa pessoa não percebe que ela está se prejudicando também, porque isso vai ocasionando, como você mesmo disse, maior rigor por parte dos planos de saúde, inclusive na liberação dos benefícios. Não é? Então, é um prejuízo para todos, inclusive para esse fraudador. Uma outra forma é, muitas vezes, de alguns que conseguem, embora não tenham passado por consultas médicas, mas conseguem recibos e médicos que não são verdadeiros, são, vamos dizer, ideologicamente falsos, não é? E também obtêm o reembolso. Não é? E também eu li recentemente, não sei se é exatamente sobre isso que diz a matéria, mas também dos próprios prestadores de serviços médicos, né, que se passam muitas vezes, porque, veja, para você ser um médico que participe que seja conveniado a um determinado seguro, a um plano de saúde, você passa por inúmeros requisitos. Você tem que ser avaliado, saber se está dentro daquela qualidade que o plano vende aos seus beneficiários. Então, quando você vai a um médico que se diz, não, faço parte desse convênio, você está certo, você tem essa segurança de que este médico passou por uma avaliação, enfim, é um médico qualificado para te atender. E muitas vezes esse médico não é do convênio. Né? Ele quer até ganhar mais clientela, ou até estabelecer um nome, enfim, uma série de circunstâncias aí. E aí o que acontece é que ele acaba, ele próprio depois, pedindo o reembolso. Ele diz, não, olha, o reembolso já é direto a essa modalidade também. Não, o reembolso direto você nem precisa se preocupar em pedir. Eu mesmo já vem direto para mim, e ele utiliza aí de algumas artimanhas para que ele possa, reembolsar esse valor, e às vezes até em valor superior àquilo que ele diz que ele teria, em tese, cobrado, que seria o valor da consulta dele. É claro que aí há inúmeras fraudes, a depender da situação do caso concreto, mas que podem caracterizar inúmeros crimes, né? Como eu disse, falsidade ideológica, falsidade material, uso de documento falso, estelionato, até um crime lá acho que é o artigo 7º, enfim, dos crimes contra a ordem econômica, enfim, inúmeros delitos que podem ser caracterizados, claro que a depender da avaliação do caso concreto, mas isso realmente em prejuízo não só do plano de saúde, da própria ANS, mas eu acho importante dizer aqui, do próprio segurado, não é? Que, em razão dessas fraudes, acaba, muitas vezes, arcando com um custo maior do seu plano de saúde, ou mesmo tendo maior dificuldade em receber o reembolso, sobretudo aqueles, e creio eu que é a grande maioria, que agem de forma correta e honestamente. Tem gente respondendo na justiça por conta desses crimes contra as operadoras de saúde, gente presa, se ela tem informações a respeito? Olha, eu não tenho informações recentes, mas posso dizer que eu mesmo já tive casos, então, vamos dizer, não é incomum, né? Com relação a estar preso ou não, depende do tipo do delito, não é? O Brasil, a legislação acaba sendo, às vezes, bastante benevolente com relação a alguns delitos, né? Então, por exemplo, no caso de um estelionato, se é um réu primário, sem antecedentes, ele seguramente não irá preso, né? Mas receberá uma pena adequada, uma prestação de serviços, ou uma pena menor, não é? Mas é difícil dizer assim, eu não sei te dizer exatamente, pode ser que tenha até alguém preso realmente, a depender do volume da fraude, que também isso uma coisa é um fato único, isolado, específico,
ou uma fraude maior, mais bem engendrada, que possa, muitas vezes até a depender do tamanho da situação, do gigantismo da situação, até mesmo uma organização criminosa, né? Mas isso tudo a depender, como eu volto a dizer, do caso concreto e das circunstâncias que possam ter sido apuradas ao longo de regular instrução criminal. Kleber Carrilho, para falar do lado aqui do beneficiário do plano de saúde de boa-fé, aquele que age direitinho aí no pedido dos seus reembolsos e que invariavelmente acabam sendo prejudicados por conta das fraudes aí pelas pessoas que agem de má fé. E as operadoras apertando o cerco para cima de todo mundo, né? Mauro, você sabe que quando a gente vê notícias como essa, a gente verifica de forma muito clara aquilo que é o custo da corrupção, né, de todas as suas formas no Brasil. E mais do que isso, uma ideia de que as pessoas podem agir dessa forma, podem ter essa, eu vou usar muito entre aspas, essa esperteza, sem que isso seja visto como um crime ou sem que isso seja visto como uma corrupção que está presente no dia a dia. Isso me lembra uma pesquisa que nós fizemos com o Instituto Não Aceito Corrupção, em que a gente fazia algumas perguntas sobre atitudes do dia a dia que as pessoas percebiam ou não como corrupção. E muitas delas, né, que estão tão ligadas ao dia a dia das pessoas nas suas diversas relações e que não são percebidas como corrupção. E é muito interessante porque essa, em geral, classe média alta, que tem acesso aos planos de saúde e, consequentemente, a essas práticas, essa é a mesma classe média alta que, nos últimos anos, adotou, ao defender alguns candidatos ou algumas ideias, alguns caminhos da justiça, um discurso muito expressivo contra a corrupção, né? Então, é muito interessante porque uma história como essa demonstra de forma muito clara, mais do que esse prejuízo individual do custo da corrupção, que acaba indo para quem realmente usa de forma correta um plano de saúde, mostra como isso está tão ligado ao dia a dia das nossas relações econômicas, sociais, e acabam não sendo reconhecidas. Porém, o discurso anticorrupção está presente quando ele é o ataque ao outro. O outro é corrupto, o outro faz algo errado, o outro, né? Então, a gente olha para um ambiente de polarização, desse discurso todo polarizado nas redes e vê como ele inclui essa, que a gente pode chamar aqui de forma muito clara de hipocrisia, essa hipocrisia presente no nosso dia. Nossa sociedade, que infelizmente a gente tem que encarar para tentar modificar, inclusive com discussões como essa, né? Afinal, as pessoas estão percebendo isso como corrupção, estão percebendo isso como um desvio de intenção de um determinado produto que deve visar o bem-estar coletivo. São situações muito interessantes, muitos pensamentos que nos trazem aqui de como a gente precisa, como sociedade, de uma análise, talvez sem as notas frias, e uma análise coberta pelo plano de saúde. Professora Maria Tereza Sadek, para pegar esse viés, esse aspecto levantado pelo Kleber Carrilho, a corrupção do dia a dia, né? E se bem que aí não parece ser uma corrupção do dia a dia, já parece ser um esquema bem engendrado mesmo, um crime já bem formado aí entre grupos para poder fraudar as operadoras. Mas, de qualquer maneira, é a corrupção aí presente em todos os sentidos, em todos os aspectos, e vai prejudicar, evidentemente, o usuário de bem do plano de saúde. Exatamente. Eu acho que todo comportamento que não é ético, ele tem que ser punido. E isso não nos
faz cidadãos republicanos. Então, esse comportamento, que na verdade é um comportamento desviante da regra, ele só pode ser combatido de uma forma, com a educação. A educação básica, a educação tanto na escola, quanto na família, quanto nas redes sociais e daí por diante. Agora, eu queria lembrar também que é o que a doutora Tereza falou, que isso tem um custo, quer dizer, o que acontece? As operadoras de saúde, com frequência, não atendem a demandas que são demandas justas e legais. E qual é a consequência disso? Se você for examinar no Poder Judiciário, uma das ações mais frequentes dizem respeito à judicialização da saúde. Então, isso é muito frequente, isso atola o judiciário de ações e que acabam tendo uma consequência que é ao inverso do que se pretende. Ou seja, as pessoas que vão e judicializam na saúde, elas acabam ganhando, o que acaba acontecendo é uma desigualdade aumentada do que nós temos. O Kleber chamou a atenção que enfim, atuam junto às operadoras de saúde a classe média, os pobres não têm plano de saúde, eles recorrem ao SUS, né? Então, o que acontece? Aquelas pessoas que não fraudam, mas que exigem, ou que pedem, ou que têm uma demanda de medicamento, de internação e etc. e tal, vão ao judiciário, a frequência com que o judiciário aceita esse tipo de demanda é bastante alta, e aí nós temos um efeito que é um efeito quase que cascata. Qual é a conclusão disso? Os planos de saúde são mais caros, aumentamos a desigualdade, porque aqueles que têm condições de saber dos seus direitos e que vão à justiça recebem, e aqueles que não foram não recebem. Então, é um efeito cascata aí que impregna toda uma rede e que nos faz menos cidadãos, menos igualitários, menos respeitadores das leis e de costumes que sejam minimamente éticos. Cassiano, seu olhar, sua percepção enquanto cidadão em relação a esse tema, os planos de saúde aí investindo na caçada antifraude? Olha, honestamente, Mauro, a gente vê nos últimos anos os planos de saúde têm vivido cada vez mais uma situação financeira crítica, né? Se você olhar os resultados da maioria das operadoras, elas têm tido ou prejuízos ou margens muito, muito estreitas. Então, situações como essa de fraude são ofensores, obviamente, e eles estão lutando para conseguir reverter isso. Porém, se a gente olhar um pouco pelo ponto de vista da saúde e entender também que o plano de saúde hoje ele não é um plano de saúde de fato, ele é um plano de doença, né? Porque você utiliza quando está mal, e os planos, historicamente, têm tido muita dificuldade em conseguir trabalhar a prevenção. Conseguir trabalhar a prevenção, a medicina preventiva, a prevenção de doenças, o acompanhamento mais próximo. Então, de um lado, é muito difícil para os planos conseguirem manter a sua política de serem planos de doença e conseguir conter abusos, enfim, ilegalidades como essas de fraude, e, por outro lado, conseguir trabalhar a prevenção de uma forma que, economicamente, eles se tornem saudáveis, né? Especialistas têm dito que o momento que a gente vive dos planos de saúde no Brasil é quase um momento de ruptura, porque, evidentemente, o modelo não para em pé, o modelo não se sustenta no longo prazo. Então, quando a gente olha para uma situação como essa de fraude, me parece ser um pouco o topo de um iceberg, né, de algo muito mais profundo de transformação que o setor precisa. Esse aspecto que se levantou do plano de prevenção, né, a gente não verifica isso nem no setor público, não temos a cultura da prevenção em saúde no Brasil, e então é uma mudança que tem que ser realizada sobre todos os aspectos. Aquele que usa o poder público, né, de poder ir até ao SUS para fazer a sua prevenção e não acarretar futuramente grandes despesas com doenças que vão se agravar, e a mesma coisa em relação aos planos de saúde, né? Correto? Bom, pessoal, vamos seguir aqui, 12h19, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático.
o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Tudo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, ao TV, TV da internet e também pelas redes sociais. O Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia contra Sebastián Avelino Vargas. Ele é preparador físico do Universitário do Peru, por entender que ele praticou ato de racismo diante de torcedores do Corinthians em jogo da Copa Sul-Americana. O MP pediu que seja mantida a prisão preventiva do uruguaio e que seja fixada a indenização mínima por dano moral coletivo. Vargas foi denunciado pelo crime de racismo por simular gestos de um macaco para provocar os torcedores brasileiros. Doutora Tereza, de novo, né? Estamos diante de mais um caso de racismo no futebol. Muito bem, a denúncia foi oferecida, vamos ver se a justiça recebe ou não essa denúncia e se receber, como é que vai ser iniciada, como é que vai caminhar a ação penal. De qualquer forma, esse tipo de punição, como a gente vê aqui, o preparador físico está preso, essa punição no varejo resolve alguma coisa? A gente não vê as entidades do futebol se manifestarem a respeito. Conmebol, aqui no caso, porque a gente está tratando do futebol sul-americano, a própria FIFA, tudo envolvendo lá o Vini Júnior na Europa, enfim, punição de verdade aos clubes, tirar da divisão, fica 1 ano sem jogar, 2 anos, 5 anos, coisas contundentes mesmo, que seja uma punição exemplar, grande. Seu microfone fechado, doutora Tereza. Velho problema do microfone. Com certeza, Mauro. Evidentemente, em primeiro lugar, dizer que é triste que, em pleno século XXI, nós ainda tenhamos que viver com essa abominação, eu diria que é o racismo. Não é? Isto assim, é lamentável, eu diria que é quase que o que mais demonstra o quanto nós falhamos como humanidade, não é? É algo seríssimo. A punição, evidentemente, nos casos individuais, ela se faz necessário, é um crime, o crime de racismo, injúria racial, imprescritível, inafiançável, inclusive da injúria racial, por decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Então, evidentemente que essas punições são necessárias, temos aí uma denúncia, claro, vamos aguardar o desenrolar do processo para ver oportunamente a sentença, a decisão que será dada, né? Agora, a gente tem que ter em mente, como você disse, primeiro, que o racismo não tem a ver só com esse comportamento individual, né? Esse é o primeiro dado que nós temos que levar em conta, né? Então, ninguém melhor que o professor Silvio de Almeida, em seu livro, né, que fala sobre o racismo estrutural, para nos explicar como isso. A gente não pode nunca perder de vista que nós tivemos aí mais de 3 séculos de escravidão, né, onde as pessoas, os africanos, os negros, vieram para o Brasil e eram vistos como mercadorias, né? Eles foram uma grande fonte de negócio. Então, isso contribui para que a nossa sociedade, de certa forma, que se construiu, de certa forma não, que se construiu em cima do racismo, da escravidão, tenha naturalizado e, de certa forma, desumanizado, né, o negro, o que é algo evidentemente terrível, inaceitável. Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ter muito em conta essa reflexão, uma reflexão da sociedade. E também das nossas autoridades como um todo e dos clubes, eu concordo plenamente com você. Porque simplesmente o clube, sei lá, nesse caso foi creio que era um preparador físico, né? Mas se são torcedores, pegar, olha, está aqui, vou encaminhar as imagens desse torcedor para que a justiça cumpra o seu papel. Não, nesse caso não é só a justiça que tem que cumprir seu papel, o clube também tem que cumprir o seu papel. Não é simplesmente transferir esse problema, olha, pronto, já fiz a minha parte. Não. Os clubes têm, na minha avaliação, né, que também fazer uma reflexão interna junto com seus jogadores, com seu corpo diretivo, né, todo o corpo técnico, e também com seus torcedores. Quer dizer, sabe, construções mesmo, discussões, diálogos, debates, também começar a penalizar
Ora, se esse torcedor, por exemplo, for associado ao clube, não pode mais ser, ele tem que ser expulso realmente. Né? Se é um jogador ou alguém da diretoria ou de algum cargo diretivo do clube que praticou essa agressão, ele tem que ser demitido, se for o caso. Creio que até recentemente o Corinthians, salvo engano, fez isso com um jogador. Então, nós precisamos levar essa responsabilização também para os clubes e para os torcedores. É evidente que o campo de um estádio, né, de futebol, a gente vê, ali parece que tudo é naturalizado e tudo é permitido. Né? Porque eu estou aqui torcendo pelo meu clube, então ali tudo é permitido. Não, não é permitido. Né? E, notadamente, essa exaltação que traz muito da virilidade masculina, isso leva a muito tipo de violência. Racismo, homofobia, a dificuldade de mulheres participarem ou irem a estádios, não é? E todas essas agressões que a gente viu também recentemente, uma moça que infelizmente acabou indo a óbito em razão de uma desavença ali. Então, eu concordo plenamente com você, eu acho que esse é um tema grandioso. A justiça tem que fazer a sua parte, mas também a sociedade como um todo, os clubes e todas as autoridades constituídas. Professora Maria Tereza Sadek, sua reflexão sobre mais esse caso de racismo no futebol. Nós temos vivido vários casos de racismo e devo dizer o seguinte, do ponto de vista legal, nós temos um arcabouço que julga isso, quer dizer, o racismo é um crime inafiançável, quer dizer, então, do ponto de vista legal, é como se nós já tivéssemos preparados para isso. Agora, do ponto de vista da realidade, nós não estamos preparados. O que acontece? O racismo se manifesta em várias dimensões. No futebol, isso se tornou explícito. Todo mundo viu o que aconteceu com o Vini Júnior e daí por diante. O que também nos mostra que este problema não é apenas brasileiro, é um problema que ultrapassa fronteiras de uma forma que é indigna, que é inaceitável. Quer dizer, não se aceita a diferença, não se aceita o outro. Ou seja, o outro é a diferença de cor de pele, a diferença de gênero, a diferença de, sei lá, de vida sexual e daí por diante. A ideia de que um país, para ser democrático, ele tem que ser tolerante, ele tem que entender que ele tem que ser plural, o outro tem que ser visto como um igual. A ideia da igualdade é muito básica. Eu acho que nós temos até... Eu vou sair desse discurso muito pessimista e pensar assim, quais são as iniciativas que têm sido tomadas e que nos afastam daquilo que nós tínhamos alguns anos atrás. Em primeiro lugar, nós temos o reconhecimento do racismo como um problema. Em segundo lugar, nós temos tido políticas públicas voltadas a minorar essa situação. Então, a política de cotas, por exemplo, é uma política que tem como objetivo tentar mudar essa mentalidade que naturaliza a diferença como se ela fosse uma coisa perfeitamente normal, e não é. Então, as cotas têm um papel aí extremamente relevante. Então, são cotas em todos os setores, não é só na universidade, mas também nas instituições públicas. Nós olhamos aqui nosso debate, aqui só temos brancos. Nós olhamos aqui, você vai para a universidade, a maior parte é de brancos. Você vai para o Poder Judiciário, a maior parte brancos. Ministério Público, brancos. Defensoria Pública, brancos. Bom, enfim, é um desequilíbrio em relação à população, à distribuição da população, que é absolutamente evidente e inaceitável. Quer dizer, você olha a população, a composição da população, ela não se reflete nem nos órgãos públicos, nem nos órgãos privados, em canto nenhum. Então, isso agora, por exemplo, a campanha. O presidente tem direito de indicar uma nova pessoa para ocupar o Supremo Tribunal Federal.
a lista só tem homem branco? Como assim, homens brancos? Não pode. Quer dizer, não tem mulher? E não tem mulher negra de valor? Claro que tem. Então, por que isso não é aventado? Então, o que eu queria, no fundo, é manifestar a seguinte indignação. Quer dizer, nós temos racismo no futebol, mas não é só no futebol, nós temos racismo em todas as dimensões, e não adianta dizer que isso é histórico, porque, na verdade, a escravidão foi praticada no mundo afora, inclusive na África. Quer dizer, então, não é por aí, quer dizer, nós não podemos, em nome de um passado vergonhoso, justificar o presente. Nós temos que combater essa desigualdade e pensar. Eu, de novo, volto à questão da educação. Só com uma educação mais plural, mais igualitária, menos segregacionista como nós temos, é que nós podemos pensar numa sociedade que aceite a pluralidade, que conviva com a pluralidade e que tenha no outro, de fato, a questão da igualdade. Todos somos iguais em direitos. Professor Kleber Carrilho, a professora Sadek destacou aí a educação como ponto fundamental aí na luta, no combate ao racismo. Qual é a sua reflexão? Por mais que se faça, por mais que se tenha feito até aqui, por que ainda não estamos, de fato, vendo o racismo como um problema? É isso que não estamos vendo o racismo como um problema. Por isso que a luta está tão difícil. É muito interessante, Mauro, porque o futebol, ele, como já foi dito, ele é o lugar em que algumas coisas ficam claras, porque essa ideia do coletivo, de que eu posso me manifestar porque estou no meio de outros, isso acaba escondendo, há uma sensação também de se esconder no meio no meio da torcida. E isso fica claro não só no Brasil, a Europa, da Rússia a Portugal, tem episódios de racismo o tempo todo, não é somente contra o Vinícius Júnior, mas é em vários lugares, porque não há essa discussão. Os países europeus também falharam ao não colocar essa discussão com tanta veemência na educação. É algo fundamental para a gente discutir. Inclusive, uma coisa curiosa, até para dividir com vocês, há um novo governo aqui na Finlândia agora, foi eleito em abril, houve uma dificuldade para se negociar, mas há um novo governo de um partido de direita, centro-direita, e um partido de extrema-direita, que vem da extrema-direita e fingiu que não era de extrema-direita nas eleições agora. E o que é interessante no sentido de observação é que estão sendo encontradas mensagens racistas de membros deste governo nos últimos 10 anos na internet. Então, isso está acontecendo, inclusive ontem teve uma grande manifestação aqui em Helsinki contra essa participação da extrema-direita no governo, que inviabilizaria esse governo de direita, mas notem que, mesmo num país em que é referência em educação, que todos dizem, nossa, que fantástica a educação finlandesa, a questão do racismo está presente contra os turcos, contra algumas comunidades africanas que vivem aqui, como somalis principalmente, quenianos também, e isso está muito presente. Então, há uma discussão essencial, necessária, no processo de educação em todos os lugares, justamente para uma conscientização sobre o racismo. Agora, eu queria fazer só mais uma observação rápida, eu sei que o tempo está apertado, sobre a questão do futebol e essa liberdade que racistas, homofóbicos, machistas, todos acham que tem no futebol. Note que coisa curiosa, hoje houve o primeiro jogo, na verdade, os 2 primeiros jogos da Copa do Mundo feminina de futebol. E no Brasil, apenas uma TV da internet fez a transmissão, a Cazé TV. E durante a transmissão do jogo, os comentários do YouTube tiveram que ser suspensos,
porque havia mensagens de brasileiros ali que estavam assistindo, mandando as mulheres para a cozinha, ou com citações racistas contra uma ou outra jogadora que estava nos times que estavam na disputa. Então, note que essa associação do futebol a esse ambiente de olha, posso fazer o que quiser, posso dizer o que... Isso acontece no estádio, nas redes, na transmissão, quando pelas redes. Então, as instituições, como disseram a doutora Tereza e a professora Maria Tereza também, as instituições precisam ser responsabilizadas. E não só fazer campanhas bonitas, comerciais bacanas, não. Trabalhar na suspensão de clubes, na suspensão de torcedores, justamente para que o processo de educação e essa punição necessária aconteçam e talvez daqui a algumas décadas nós tenhamos um ambiente mais saudável no futebol. Mas é uma discussão que dá alguns programas, né, Mauro? Tanta coisa para dizer sobre isso. Sem dúvida alguma. E a gente vai voltar a esse tema nas próximas oportunidades. Faltando 24 minutos para 13h agora, uma parada breve aqui para o nosso intervalo, mensagem do nosso apoiador, e voltamos em seguida com a sequência dos nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 3 minutos para 13h agora, estamos de volta aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também transmissão pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, com o programa Gente que Fala, é o Gente do MPD que Fala, nosso espaço aqui das quintas-feiras, com o apoio do Movimento do Ministério Público Democrático, a Câmara de Diagnóstico Laboratorial, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Eu quero conversar com você que está acompanhando a gente nessa transmissão, você que é empresário, executivo, representante de qualquer entidade, você que atua em qualquer atividade do nosso mercado, venha ser parceiro do programa Gente que Fala, faça como o Instituto Orbis de Pesquisa, que você acompanhou agora aí no nosso intervalo, o movimento do Ministério Público Democrático, que está aqui com a gente às quintas-feiras, nessa nossa parceria com o programa Gente que Fala, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial dando seu apoio, o escritório Nasser Rajab dando seu apoio aqui também para a gente nessa nossa transmissão. Venha ser parceiro, o programa Gente que Fala está no ar há 22 anos, pela internet, impactando o público do mundo inteiro, sempre debatendo as principais questões com convidados de altíssimo nível, autoridades de todos os setores. Entre em contato com a gente pelo 50 52 55 55 para conhecer essas possibilidades de parceria aqui com o programa Gente que Fala. A gente quer anunciar a sua marca e o público, o nosso espectador, o nosso ouvinte, claro, quer prestigiar e quer usar a sua marca. Faltando 22 minutos para 13h, vamos aqui para o próximo tema, conversar com o Cassiano, porque o Ministério da Saúde sugeriu à Anvisa o adiamento da nova resolução que regulamenta a realização de testes rápidos em farmácia a partir de 1º de agosto. De acordo com o portal Panorama Farmacêutico, o motivo é a pressão das entidades ligadas aos laboratórios de análises clínicas. No dia 3 de maio, a diretoria colegiada da Anvisa aprovou a resolução que estabelece critérios técnicos sanitários claros para a operação de exames clínicos no ambiente farmacêutico. E, por enquanto, a decisão está mantida, ou seja, tudo começaria a funcionar, ou começará a funcionar, não é, Cassiano, no dia 1º de agosto. Afinal, o Ministério da Saúde sugeriu à Anvisa, né, não determinou nada à Anvisa para que esse prazo, ou que essa data fosse suspensa, né? Exato, Mauro. Não há nenhuma mudança real que tenha acontecido, né? Aparentemente, o que a gente tem
foi alguma voz específica dentro do Ministério da Saúde, não podemos dizer que tenha sido o Ministério institucionalmente que tomou alguma posição, provavelmente preocupados com o período de adaptação que o mercado vai precisar ter para poder, enfim, seguir essa nova norma. Trazendo um pouco de contexto, o que a Anvisa fez foi atualizar o marco regulatório da execução de exames de análises clínicas no país. E essa RDC, que foi publicada, já está em diário oficial, ela, como está dito, né, ela atualiza uma RDC que já era bem antiga, de 2005, com quase 20 anos, e que já estava bem desatualizada. E ela não é uma norma só para as farmácias, na verdade ela é uma norma, uma RDC, que regulariza exames de análises clínicas para laboratórios, para farmácias, para consultórios. E o fato novo dessa RDC é que a Anvisa passa a permitir que farmácias e consultórios executem um determinado leque de exames que tem tecnologia que a gente chama de point of care. São tecnologias novas que permitem que você tenha resultados rápidos de exames e que podem ser muito úteis num pronto-socorro, numa farmácia, num consultório médico, para poder dar uma informação clínica rápida sobre um paciente e poder, às vezes, mudar a história daquele tratamento daquele paciente. É importante dizer que esse processo da Anvisa foi um processo extremamente democrático, não é uma RDC que saiu da noite para o dia. Foram quase 5 anos de debate com a Anvisa e com todas as entidades ligadas ao setor laboratorial, de farmácia, setor de saúde no geral. Várias reuniões públicas, várias consultas públicas formais feitas pela Anvisa ao longo desses anos para que se chegasse a esse texto, né? E é natural que tenha havido essa evolução, ela é muito positiva do ponto de vista de saúde pública, porque amplia o acesso para muitas pessoas que podem ter hoje dificuldade para fazer um exame e obter um atendimento, utilizar as farmácias para isso. E a gente teve a pandemia da Covid que mostrou que isso é totalmente viável, né? As farmácias realizaram mais de 20 milhões de testes de Covid, segundo normas da Anvisa, durante os últimos 3 anos, com artigos científicos publicados, estudos epidemiológicos publicados, demonstrando por dados que isso produziu benefícios no combate à pandemia, né? Então, de certa forma, o setor recebeu com espanto essa movimentação do Ministério, mas, honestamente, é um caminho sem volta, é um caminho de evolução tecnológica, e o sistema de saúde não pode prescindir do apoio das farmácias, né, numa situação de saúde como a gente tem no país. Bom, a realização dos testes rápidos nas farmácias, como eu destaquei aqui, isso está previsto para começar no dia 1º de agosto, salvo, claro, se houver alguma mudança nesse sentido até lá, faltam 11 dias, hoje é dia 20, né? Agora, as farmácias estão conseguindo seguir os critérios estabelecidos, técnicos, sanitários, para a preparação ali do seu espaço para a realização desse trabalho, Cassiano? A própria RDC, Mauro, ela estabelece um prazo de 6 meses de adaptação, viu? A RDC começa a vigorar em 1º de agosto, mas até novembro, 6 meses a partir da publicação no Diário Oficial, existe um período de adaptação, tanto para laboratórios como para farmácias, porque, como eu citei, a norma muda regras para todo o setor. Eu diria que sem nenhum problema, as farmácias estão muitíssimo bem preparadas para poder fazer isso. E por conta, principalmente, do Covid, da pandemia, né? Esse volume todo, tudo isso que a gente viveu nos últimos 3 anos, que foi praticamente uma operação de guerra, como sabemos, preparou muito bem o setor, estressou muito bem o setor para saber lidar com esse tipo de exame rápido, né? E aqui a gente está falando de testes que têm uma complexidade baixa de execução. Estamos falando de teste de dengue, estamos falando de um teste que pode detectar influenza para você saber se você está com um vírus da gripe ou o vírus do Covid. Estamos falando de alguns exames que utilizam gotas de sangue da ponta do dedo para ver o teor de colesterol, para ver o teor de glicose no paciente diabético, até exames de gravidez, que hoje podem ser feitos com uma gota de sangue com resultado na hora, né? Então, são exames de baixa complexidade, ancorados em tecnologia e executados por profissional de saúde, né? Não é executado pelo balconista da farmácia. Estamos falando de farmacêuticos, bioquímicos, os mesmos profissionais que estão nos laboratórios, que também estão nas farmácias e que podem prestar esse atendimento, né, à população. 15 para 1 agora, vamos passar para o próximo tema aqui no Gente do MPD que Fala.
parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, a TV da internet e pelas redes sociais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sinalizou que o governo deve enviar ao Congresso uma proposta para regular as casas e sites de apostas esportivas neste semestre. Uma lei aprovada em 2018 autorizou as apostas esportivas no Brasil, mas determinou regulamentação futura desse mercado, o que ainda não foi feito. Estima-se que as empresas movimentem até 150 bilhões de reais por ano sem pagar impostos. Assunto polêmico, hein, Kleber Carrilho? O que chama atenção aqui, na nota, para a gente iniciar essa conversa, assim, já temos 5 anos da lei aprovada, a regulamentação ainda não aconteceu e o que não falta no Brasil é casa de aposta funcionando, fora o que a gente já conhece da tradição do Brasil, daquilo que é operado pela Caixa Econômica Federal e que é oficial, né? É muito interessante, viu, Mauro, porque me assusta um pouco. Eu estou há um pouco mais de 3 anos vivendo fora do Brasil e sempre quando volto, o número de campanhas publicitárias de casas de apostas online, cada vez aumenta mais, né? E o que traz também inúmeros problemas, inclusive na manipulação de jogos e tudo mais. Então, o que a gente imagina que é o ideal para o funcionamento do Estado é que ele adapte o seu arcabouço legal, suas leis, para dar conta daquilo que a sociedade vive. E, neste caso, os jogos são realidade. Não há como negar que eles existem, eles estão disponíveis online e mesmo em outros formatos, mas, claro, cada vez menos importantes, mas o fato é que eles existem e precisam ser tanto regulamentados porque há necessidade de uma segurança, há uma necessidade também de se observar que há riscos à saúde pública nessa questão, isso é muito importante, e também, claro, há uma necessidade de recolhimento de impostos. A gente até estava conversando um pouco antes, né? A realidade em alguns países europeus é de uma regulação muito forte. Aqui, no caso da Finlândia, existe uma empresa estatal que tem o monopólio dos jogos, a Veikkaus, o monopólio dos jogos, principalmente apostas de corridas de cavalos e mesmo apostas ligadas a futebol e outros esportes mais recentemente. É claro que isso não impede que haja um mercado, entre aspas, paralelo, né, que ultrapassa os limites aí do que é regulado. Porém, quando há uma oferta de produtos mais confiáveis nesse âmbito das apostas, isso com certeza traz segurança e faz com que uma parte importante deste movimento ocorra dentro da legalidade. O Brasil precisa, antes de mais nada, assumir que os jogos existem. Eu acho que há uma discussão que, por mais que haja o projeto seja aprovado, não haja regulamentação, há também uma parte dos policymakers, das pessoas que vivem de fazer políticas públicas no Brasil, que acha que é possível proibir, que acha que é possível dizer que não existe, que acha que é possível fazer com que as pessoas não joguem. Este é um aspecto que precisa ser observado e, claro, espero que o ministro, né, consiga cumprir o prometido e que coloque dentro desta legalidade, principalmente dessa regulamentação, grande parte dos jogos que hoje ocorrem de forma absolutamente desregulada no Brasil. Doutora Tereza Exner, esse debate, essa discussão não se assemelha a algo que aconteceu no início dos anos 2000, quando a gente ouvia falar da possível regulamentação dos bingos, e isso aí acabou naufragando. Mas aí isso vai favorecer o crime, a prostituição. Naquela época o assunto era esse, né? Os assuntos não são um pouco ligados? Vamos dizer que há, sim, bastante semelhança, né? Parece que o tempo passa, mas a gente continua, assim, vivenciando sempre problemas muito parecidos, né? E mais na linha do que disse o professor Kleber, considerando que há uma legislação, né, que isto já está acontecendo na prática,
E também o que nós sabemos da quantidade de fraudes também, vamos falar de novo também, né? Nas combinações dos jogos, enfim. O melhor a se fazer, então, creio eu devo dizer, eu não sou a favor. Da minha parte, acho que não deveria ser nem permitido, é mais um... Porque isso, na verdade, jogos tem sempre esse tipo de apostas, elas acabam sendo muito viciantes também, né? E a gente sabe que, normalmente, os que mais são atraídos para esse tipo de apostas ou de uma espécie de um vício são pessoas mais vulneráveis, muitas vezes até mesmo pessoas idosas, que é o que a gente via também lá na época dos bingos, né? Ou pessoas com uma série de problemas, enfim. Mas o fato é que a realidade está aí, há uma permissão, há uma regulamentação que já espero, acho que desde 2018, né, se eu não me engano, que se aguarda essa regulamentação, então que se recolha impostos em cima disso, não é? Que tenha um retorno social, ao menos, não é? Eu acho que é importante, até a gente falando de clubes de futebol, nós discutimos aí sobre o racismo, que os clubes de futebol não têm nenhum tipo de participação, não tenha lá na camiseta do clube, olha, jogue, aposte em tal casa de aposta. Acho importante dissociar isso, né, para não criar maior ainda atrativo sobre a situação, mas creio que é o caminho possível nesse momento, diante do que colocou o Kleber também, que eu concordo plenamente. Professora Maria Tereza Sadek, os efeitos sociais da regulamentação dos jogos de apostas. Claro, arrecadação de impostos, e se a coisa for séria, os impostos retornarão em serviços para a população brasileira, mas não é o que a gente costuma ver no Brasil. Mas então vamos ver o outro lado dos efeitos sociais. O vício, a compulsão por jogo, enfim, como é que a senhora avalia todos esses aspectos? Eu acho que nós temos duas posições que são opostas. De um lado, uma posição mais liberal, que acha que isso é um problema individual, que são as pessoas que têm que cuidar de si. Elas têm que assumir os riscos daquilo que elas optam. Por outro lado, nós temos uma posição mais paternalista, que não, que o Estado tem que cuidar disso, tem que regulamentar, quanto mais regulamentação, chegando até a proibição, seria melhor. Agora, óbvio que nós temos aí um jogo de interesses. Quais são os interesses? Tem, de um lado, a possibilidade de lavagem de dinheiro, que é explícita, então isso tem que ser combatido de alguma forma, mas, de outro lado, nós sabemos que isso existe na realidade. Quer dizer, jogos de azar existem, apesar de não claramente visíveis, apesar de não regulamentados. Além do que, o Brasil já teve uma situação com cassinos, que era na época do Getúlio. Então, depois é que foi proibido. Além do que, se você vai para a Argentina, para o Uruguai, Paraguai, nós temos cassinos aqui do lado. É só atravessar a fronteira. Então, eu acho que tem uma situação que é de muita hipocrisia também, de tapar os olhos. Quer dizer, se eles existem, é até mais realista você pensar que as pessoas têm que cuidar de si, as igrejas têm que obviamente, elas têm o seu papel e elas têm atuado muito contra essa situação, e, de outro lado, tem a questão dos impostos. Quer dizer, como é que você deixa de arrecadar porque você sabe que tem, mas não arrecada? E, ao não regulamentar, você tem uma situação muito mais grave, porque você não sabe quem é que está dominando, para onde é que vai esse dinheiro, o que é que esse dinheiro está sustentando. Ele pode estar sustentando milícias, e com certeza está. Então, eu acho que nós temos que ter um debate mais sério, menos preconceituoso, mais realista em relação a esse tema. Olha, minha gente, 6 minutos para 1 da tarde agora, o tempo já está bem pertinho aqui do final. Eu vou aqui para as perguntas da nossa audiência e eu vou pedir brevidade para que a gente consiga responder a todas. São 4 perguntas, uma para cada um. Cassiano, o Luiz Fernando Mota está no Facebook acompanhando a gente. Ele quer saber por que os erros no preparo e na administração de medicamentos ainda são uma realidade tão presente nos hospitais.
Ok, isso é uma ótima pergunta, ainda que não seja do tema específico de testes, mas os erros de medicação, existe esse conceito no universo da saúde, acontecem por N fatores. É claro que quando a gente fala de um erro de uma enfermagem ou de um profissional da saúde que aplicou uma medicação que não deveria ter sido aplicada, a gente tende a olhar para o profissional e tentar culpar o profissional, punir o profissional. Mas esse não é o ponto, né? O ponto fundamental dos erros de medicação em hospitais, e não só hospitais, em clínicas, em ambientes de unidade básica de saúde do SUS também, tem a ver com o sistema de segurança daquele lugar, né? Então, vem desde o treinamento do profissional, o uso de um prontuário eletrônico confiável, onde as informações estão digitalizadas e não uma receita do médico, muitas vezes com uma letra que não é possível entender, técnicas específicas que se usam dentro de hospitais para evitar esse tipo de erro. Então, eu não diria que é algo que é uma epidemia, não vivemos uma epidemia, mas existe uma estatística, um certo percentual de erros que se perpetua, vamos dizer assim, e que depende de uma ação mais estruturada para conseguir combater. E há muita gente fazendo um trabalho muito bom nesse campo, viu, Mauro? Não é um assunto negligenciado no Brasil, não. Tudo bem. Kleber Carrilho, o Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente aqui participando, fazendo perguntas. Obrigado aqui, Jaime, pela sua participação mais uma vez. Ele sempre preocupado com esse tema. O Jaime gosta muito de geopolítica, viu, Kleber? Qual é a posição dos países em relação à guerra na Ucrânia e na Finlândia? Peraí, deixa eu formular de novo. Qual é a posição dos finlandeses em relação à guerra na Ucrânia e da Finlândia ser membro da OTAN? Olha, há uma aprovação, segundo as pesquisas que ocorreram um pouco antes da aprovação da entrada na OTAN, há um apoio muito grande na população que beira os 80%, beirava pelo menos, e há uma percepção entre os finlandeses de que a Rússia é um inimigo histórico, desde a Guerra de Inverno, durante a Segunda Guerra Mundial, e a Guerra de Continuação. Então, apesar de ter havido uma independência razoavelmente tranquila após a Revolução Russa, em 1917 para 18, a tentativa de invasão da União Soviética fez com que os russos fossem vistos como inimigos geopolíticos aqui. Então, neste momento, há uma aprovação da população quanto à entrada na OTAN, e, claro, há também um apoio ao povo ucraniano, pelo menos, não nem sempre ao Zelensky, mas ao povo ucraniano nessa questão. São situações específicas da realidade finlandesa que faz com que eles tenham essa visão. Professora Sadek, a Juliana Rocha está no Instagram, com brevidade. Olha, por que tanta polêmica em relação à educação política nas escolas? Não é nelas que ela deve começar? A pergunta aqui da Juliana. Certamente, quer dizer, a educação política ela deve nos acompanhar desde sempre. Agora, o que não deve ser confundido é a educação política com a educação partidária. Uma coisa é a educação política, que abre a mente das pessoas para várias alternativas, e uma coisa é a partidária, que nos coloca em campos opostos, uns contra os outros. Daniela Neves está no YouTube também com a gente. Doutora Tereza, por que os números de estupros e feminicídios cresceram tanto nos últimos anos? Já a pergunta da Daniela. Desculpa, estou sempre errada aqui, o gravador. Realmente, eu vi os números agora recentes de 2002 são estratosféricos, realmente, é uma coisa impressionante. Creio eu, não conheço, não sei dizer com profundidade, mas acredito que, inclusive, o fato do assunto vir sendo muito mais tratado, com muito mais clareza, e as mulheres conhecendo mais os seus direitos, não é? E conhecendo mais os caminhos para irem em busca da justiça. Creio que isso vem sendo muito importante para que os dados se mostrem mais reais, vamos dizer. Infelizmente, é algo que também devemos combater com muita firmeza. E é um tema que a gente tem se debruçado aqui constantemente no programa Gente que Fala. A pandemia trouxe
na esteira toda essa problemática de um crime cometido dentro de casa e que as pessoas não têm acesso, a polícia não tem acesso, denunciar é importante, e as mulheres, como a senhora destacou, doutora Tereza, conhecendo seus direitos, indo atrás e fazendo as denúncias aí dos seus agressores. Isso é muito importante. Faltando 1 minuto. Sim, pode concluir. Não, fundamental, e realmente a pandemia nos mostrou isso, né? Porque como estavam em casa, houve maior número de agressões e as mulheres impossibilitadas, muitas vezes, de sair de casa, porque estava, infelizmente, os estupros ocorrem muito dentro do próprio núcleo familiar, não é? Embora a gente pense que a família é um lugar seguro, mas isso demonstra que não é sempre. Então, nós temos que cada vez mais conhecer os nossos direitos, ir em busca deles, e buscar a justiça, né? E também a educação. A educação é a base de tudo, como disse a professora Sadek, e aqui também. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, de quinta-feira, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Participaram com a gente hoje a doutora Tereza Exner, ex-corregedora-geral do Ministério Público de São Paulo, ex-presidente do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, o Cassiano Correr, farmacêutico clínico, doutor em medicina interna e fundador da Clinicarx, plataforma de serviços de saúde, a Maria Tereza Sadek, cientista social, cientista política, professora doutora do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo e ex-diretora de pesquisas do Conselho Nacional de Justiça, e o Kleber Carrilho, cientista político, professor universitário, pesquisador convidado da Universidade de Helsinki, na Finlândia. Muito obrigado em nome da equipe do programa Gente que Fala pela participação de todos. O programa Gente que Fala por aqui sempre uma realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. O Lucas Neto está de volta agora, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade. A gente volta amanhã, aqui pela 365, pela UTV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, ao vivo, a partir do meio-dia. Boa tarde para todo mundo, 1 hora, 2 minutos. Tchau, até amanhã.